Oi, galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma matéria super simples, super intuitiva, né, que é misturas. Quando eu falo sobre substância pura e mistura, né, basicamente a gente consegue fazer essa distinção pelos conhecimentos que a gente tem de dia a dia, né? Então, a diferença entre substância pura, uma substância pura e uma mistura, é que a substância pura ela contém apenas um único tipo de material dentro de um mesmo recipiente, por assim dizer. Apresenta propriedades físicas e químicas bem definidas. Por exemplo, a gente sabe que a água é um líquido incolor de ponto de fusão 0 graus Celsius e de ponto de ebulição 100 graus Celsius. Isso é característica da água pura, que a gente chama de água destilada. Se a gente for fazer essa comparação com água da torneira, água mineral, água de mina, né, isso não daria exatamente 0 e 100, daria um valor um pouco distorcido, né? Então, a água destilada, que é aquela que dentro de um determinado recipiente só tem H2O, não tem mais nada, é considerada uma substância pura, com características, propriedades físicas e químicas muito bem definidas. O sal, a mesma coisa, né? A gente sabe que o sal é um sólido cristalino branco, sal de cozinha, cloreto de sódio. Ele tem ponto de fusão 801 graus Celsius e ponto de ebulição 1460. O sal que a gente compra no mercado, que é um sal iodado, né, uma tentativa de tentar conter os casos de bócio, né, que são alguns problemas de tireoide, o sal vem com essa dosagem de iodo. Então, o sal que a gente compra no mercado, por mais que ele pareça puro, não é. Né? Então, se a gente for fazer algum teste, não vai dar 801 e 1460, vai dar algum outro valor. Por quê? Eu só consigo essas características muito bem definidas se eu estiver falando sobre o sal puro. E se eu pego água e sal e coloco os dois juntos dentro de um mesmo recipiente, deixa de ser substância pura e passa a ser uma mistura, né, formada por dois ou mais materiais diferentes. As misturas não vão apresentar essas constantes, essas propriedades bem definidas, né? Então, água e sal, qual que é o ponto de fusão? Qual que é o ponto de ebulição? Não sei. É uma mistura, é uma média ali dos dois, né? As misturas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas, elas também são chamadas de soluções. Elas apresentam uma única fase, né? A gente pode chamar elas de monofásica. E as heterogêneas são aquelas que possuem duas ou mais fases, né? Que são as polifásicas. A gente define como fase aquela região que você consegue perceber visualmente, né, com os seus olhos. Então é um pouco limitado essa percepção, né? Talvez um microscópio supersensível consiga dar para a gente mostrar para a gente muito mais com que o nosso olho, né, nossa visão super limitada conseguiria, tá? Então, por exemplo, água e óleo, né, que é o característica, o básico das heterogêneas. Quando você olha, você consegue claramente ver aonde está o óleo e aonde está a água, né? Eles não se misturam, ficam duas regiões distintas. Alguns tipos de mistura, alguns exemplos sobre misturas homogêneas. Aqui um chá, por exemplo, né? Mas e se eu adoçasse esse chá? Continuaria sendo homogênea? Depende, né? Depende da quantidade de açúcar que eu colocar. Por exemplo, eu adoro as coisas bem doces, então eu ia colocar tanto açúcar que açúcar não ia solubilizar como um todo, ia sobrar um pouquinho de açúcar ali no fundo, né? Então ela se transformaria em heterogênea. As nossas lágrimas, né? A lágrima é uma mistura de água e sais minerais dissolvidos. Quando cai um pouquinho de lágrima na boca, a gente consegue perceber que é um pouquinho salgado, né? Mas a gente não consegue perceber a presença desses sais, né? Tá tudo misturado de forma homogênea.
A mesma coisa que acontece com a água da torneira e com a água mineral que a gente compra de garrafinha, né? A gente não consegue ver os sais minerais ali dissolvidos. Aqui eu coloquei como exemplo uma aliança de ouro 18 quilates, mas todas as ligas metálicas também formam misturas homogêneas. Então, o ouro 18 quilates ele é uma mistura de 75% ouro e 25% de cobre. Mas quando a gente olha para essa joia, a gente não consegue determinar onde está o cobre, é, aonde está o cobre e aonde está o ouro, né? Tá tudo misturado de forma homogênea. Latão, bronze, aço, amálgama são todos exemplos de ligas metálicas e são consideradas misturas homogêneas, que também podem ser chamadas de soluções. Uma coisa bem importante de notar, gente, é que toda mistura gasosa é homogênea, não importa a cor do gás, não importa a quantidade, toda mistura gasosa é homogênea. Mas e se tiver alguma partícula sólida, uma poeirinha pairando no ar atmosférico? Aí passa a ser heterogênea, porque com a sua visão você consegue ver, enxergar e distinguir a presença da poeira ou da fuligem numa queimada, né? Então, tomar cuidado com essa questão aí das fases. Já as heterogêneas, um dos exemplos mais capciosos, né, mais traiçoeiros, é o granito. O granito tem 3 fases e 3 componentes, que é o quartzo, o mica e o feldespato. O granito é aquela pedra que geralmente usa em bancada de cozinha, mesa, parapeito de janela, né? E se a gente olhar para esse material, a gente vê várias pintinhas de várias tonalidades diferentes. E isso tem a ver com os componentes que formam esse material. Então, toda vez que tiver granito na questão, só pelo granito você já considera 3 fases e 3 componentes. Nesse segundo exemplo, eu tenho gelo, água salgada, ou seja, o sal dissolveu na água, só que colocou tanto sal que não dissolveu uma parte. Então, eu tenho 3 fases, porque visualmente eu consigo perceber a presença do gelo, a presença da água e a presença do sólido não dissolvido no fundo. Então, eu tenho 3 fases. Porém, eu só tenho 2 componentes. Por quê? O gelo e a água é a mesma coisa, eles só estão em estados físicos diferentes. E o sal que está dissolvido e o sal que não dissolveu também é a mesma coisa. Então, eu fico com 2 componentes. Aqui tem alguns exemplos, ó. Óleo, gelo e água salgada. Óleo, gelo e a água. Eu consigo distinguir 3 situações diferentes com a minha visão. Então, eu tenho 3 fases. E quantos componentes? Eu tenho o óleo, o gelo e a água. É a mesma coisa, só estão em estados físicos diferentes, um líquido e um sólido. E como a água é salgada, teve adição de sal. Então, eu tenho 3 componentes. Aqui eu tenho água gasosa, né? Água com gás. Quando a gente abre um refrigerante, uma água com gás, a gente consegue enxergar as bolinhas. Então, conta como uma fase. E eu ainda tenho gelo. Então, o gelo é uma fase, o líquido é uma fase e as bolinhas do gás são outra. Então, eu tenho um total de 3 fases. E 2 componentes, porque o gelo e a água é a mesma coisa. Só que as bolinhas, né, o que faz com que o refrigerante, a água com gás, tenham gás, é o dióxido de carbono que foi ali adicionado. Então, fica com 2 componentes. Óleo, gelo, água e granito. Quantas fases, gente? Só por ter granito, o granito já contribui com 3 fases. Mais a água, mais o gelo, mais o óleo que eu consigo enxergar, me dá um total de 6 fases. Uma do óleo, uma do gelo, uma da água, mais 3 do granito. E quantos componentes? Só do granito eu tenho 3. O gelo e a água contam como um, porque são a mesma coisa. Mas o óleo dá 5 componentes.
Coloquei aqui duas observações bem importantes, é que água e petróleo ou seus derivados não se misturam, então formam misturas do tipo heterogênea. Água e gasolina, água e diesel, água e querosene, né, que são subprodutos derivados do petróleo, também não se misturam. Água e álcool se misturam em qualquer proporção, então a mistura de água e álcool sempre será homogênea. Então, fazendo aqui um pequeno resumo, a gente pode ter sistemas homogêneos e heterogêneos. Homogêneo, como a gente tinha dito, serão aqueles monofásicos, ou seja, formada por uma só fase, e sistemas heterogêneos são aqueles formados por duas ou mais fases. Dentro do sistema homogêneo, a gente tem duas possibilidades: ou é uma substância pura, ou é uma mistura homogênea. Por exemplo, a água destilada é homogêneo, mas não é mistura, é uma substância pura. A água mineral sem gás é uma mistura homogênea. Por quê? Além da água, tem os sais minerais dissolvidos. Se você olhar no rótulo, tem sódio, tem cloreto, tem bário, tem estrôncio, tem bicarbonato, tem vários outros componentes ali também. Então, as duas são homogêneas. Olhando para as duas, a gente só consegue ver uma região, porém, uma é pura e a outra é uma mistura. O sistema heterogêneo é a mesma coisa. Eu posso ter uma substância pura e eu posso ter uma mistura heterogênea. Pensem num copo com água e gelo. Eu tenho duas fases, porém eu só tenho um componente, porque o gelo e a água dá no mesmo, eles só estão em estados físicos diferentes. Já a mistura heterogênea, eu tenho duas regiões aqui na água e no óleo, mas eu tenho dois componentes, né? Então, caracteriza mistura. Dois ou mais componentes, mistura. Apenas um componente, substância pura. Só dando uma relembrada aqui no gráfico, a gente já estudou esse gráfico, né, de uma substância pura. Aqui a gente tem 5 regiões distintas. A gente tem 3 regiões crescentes e 2 patamares constantes. Esse é o gráfico de uma substância pura. Por quê? Esses patamares constantes, eles representam o ponto de fusão e o ponto de ebulição da nossa substância. Então, porque, voltando lá na definição, substâncias puras são aquelas que possuem características fixas, constantes. E essas características físicas se representam no gráfico por patamares constantes. Já os gráficos para uma mistura, eles não possuem patamar constante. Eles vão possuir faixas onde a fusão e a ebulição vai acontecer. Por quê? Na mistura, você tem 2 ou mais componentes e cada componente tem o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição específico. Eles não vão fundir nem ebulir ao mesmo tempo, né? Então, não tem como confundir o gráfico de uma mistura com o gráfico de uma substância pura. No gráfico da mistura, a gente também tem 5 regiões, mas todas elas são crescentes. Esses dois últimos gráficos aqui, eles são uma mescla, uma junção desse gráfico de 5 regiões, 2 constantes e 3 crescentes, com esse gráfico de 5 regiões crescentes, onde ao invés de patamar, a gente verifica a existência de uma faixa aonde a substância vai fazer a sua passagem de estado físico. Percebam que nesse primeiro exemplo, que é o gráfico de uma mistura eutética, eu tenho 5 regiões, 4 crescentes e um patamar constante. Esse patamar constante está na fusão, significa então que eu tenho uma mistura do tipo eutética. Ela se comporta como substância pura na fusão, mas se comporta como mistura na ebulição. Eu tenho na fusão patamar constante, na ebulição eu tenho faixa de temperatura. Isso daqui acontece porque os componentes da mistura podem ter ponto de fusão muito próximos.
Já na azeotrópica também é um gráfico de 5 regiões, 4 crescentes e uma constante, só que agora a constância está no ponto de ebulição. Isso a gente chama de azeotrópica. Mistura azeotrópica é aquela que se comporta como substância pura na ebulição e se comporta como mistura na fusão. Na fusão, a gente tem faixa de temperatura e na ebulição, a gente tem patamar constante. Todo mundo consegue ver a diferença entre esses 4 gráficos? São questões de identificação que vão aparecer para vocês, ok? Matéria bem simples, bem intuitiva. E na próxima a gente vê separação de mistura, né? Os processos de separação de mistura. Beijinho, galera, até a próxima.